Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do gráfico do BTC no par USDT. Acredito que será uma análise breve, tá? Porque nós já estamos acompanhando esse movimento do Bitcoin diariamente, tá? Às vezes 3 vezes ao dia. Então, acredito que a grande maioria que fazem parte do nosso grupo Free já estão antenados aí para esse movimento de Bitcoin. Então eu coloquei no tempo gráfico diário, tá? Já falamos sobre esse padrão. Acredito que sempre tem pessoas chegando aqui no canal ou no nosso grupo e vamos só recordarmos aqui o que está acontecendo. Padrão mastro bandeira, tá? Só irei fazer a primeira para não tomar muito tempo. O gráfico faz padrão, mastro, bandeira, mastro. Só reforçar aqui. Fez um mastro e o preço está em uma bandeira, claro, de alta, tá? Esse movimento no diário, ele é positivo, tá, pessoal? O preço está trabalhando dentro de uma bandeira. Então vamos lá, mastro, bandeira de alta, tá? O preço, ele testa o fundo da bandeira, retornando, volta para retestar aqui o topo. Então, ele está fazendo um movimento padrão. Ele está fazendo um movimento padrão, topo, aí volta, testa fundo, tá? Deixa só pegar a ferramenta. Ele coloca aqui topo, gráfico vai topo, volta fundo, topo, fundo, topo. Até que esse padrão ele seja substituído. A teoria diz que um movimento ou uma tendência, ela acaba quando é substituída, ou seja, substituir como? Se esse padrão ele é positivo, olha, fundos mais altos, topos mais altos, mastro bandeira, será substituído quando o preço romper aqui para fazer um mastro para cima, tá? Depois uma bandeira ou simplesmente perder o fundo e reverter a tendência. Então a reversão dessa tendência seria o preço romper para baixo, claro, faz um mastro negativo aqui, que seria um mastro de baixa, e aí ele faz uma bandeira para cima. Aí sim seria revertida a tendência, tá? Esse padrão eu irei mostrar para vocês no 4 horas. Ele está dando início e poderia reverter a tendência. Então, essa tendência ela seria substituída dessa forma. E seria um movimento saudável? Bom, perdeu aqui o fundo, buscou mastro para baixo, bandeira mastro. Por que eu digo para vocês que seria saudável? Se o preço ele fez um movimento 24.815 e buscou um topo 31.764, ele precisa fazer correções. Então, já buscou aqui o nível de 23.6, tá? Esse nível aqui é um suporte. Observem que o preço ele está defendendo esse ponto aqui, ó, de bandeira, porém acabou de testar aqui o fundo. Então, se testou o fundo, ele está próximo do fundo, poderia romper para baixo, tá? Então, aqui nós temos o nível de 50%, que seria uma correção dentro das normalidades. E nós temos o nível de 61.8 de FIBO. O preço ele tende a respeitar esses dois níveis, tá? Então poderia corrigir até 28.306, 27.471. E nós temos aqui o suporte que ele poderia buscar uma retração de 100% de FIBO. Porém, nós temos a EMA de 200 períodos e a de 50 que atuam bem como suporte. Então ele poderia perder 30, 110 e buscar aqui esse nível de 29.258, que seria o suporte da EMA de 50 períodos, perdão. Então observem que ele trabalhou aqui em cima da 50, perdeu, voltou, está acima da 50. A 200 atuou aqui, ó. A EMA 200 períodos atuou bem, tá? Lembrando que muita gente confunde. O preço perdeu a 200. Nós trabalhamos com setup de médias móveis. Nós analisamos o rompimento aqui, ó, da 9 e 21, tá? Para quem fez o curso conosco sabe
como trabalha esse setup. Então a 200 e a 921 ela se aproximou da 200 e voltou, não perdeu. Aqui da mesma forma, a 200 trabalhou bem. Aí as pessoas falam, não, aqui perdeu, mas nós estamos falando de médias móveis, 9, 21 e 50, tá? É o nosso setup. Então, o preço ele pode até perder aqui, ó, descer, mas o que não pode, ou melhor, não deve poder, pode é a 9,21 cruzar 200 para baixo, certo? Então, só tirando aqui para não ficar uma poluição visual, né? Deixa 200 que é a nossa referência. E aí nós temos aqui no diário esse padrão, mastro, bandeira, tá? Já mostrei a bandeira para vocês. Se perder até 27.471 seria o nível saudável, tá bom? Poderia romper para cima, o padrão ele ainda é positivo. Topos e fundos ascendentes, topos aqui e fundos ascendentes, até que ele seja revertido. Poderia corrigir até o nível de 27.471, que ainda seria uma correção saudável. Ele vindo até 200 aqui, ó, como aconteceu nesse ponto, ainda assim seria um movimento saudável. Então já vimos o diário, né? Resistência 31 é 800 aqui. Suporte 24.782, que seria esse movimento, mastro bandeira. Ele está dentro de uma bandeira, poderia romper, tá? Mostrar aqui para vocês. O raio horizontal seria aqui na sombra. 30.414. Colocar aqui na cor laranja, rompendo. O alvo dele seria aqui algo em torno de 4 a 5%. Resistência de 31.800. Então a lógica aqui, rompeu 30.414. Nós vamos buscarmos aqui a resistência que seria próximo reteste aqui da resistência, 4.67, certo? Perdendo 30.110, nós temos aqui sombras, corpo que já foi buscado, ele poderia buscar todos esses suportes aqui para baixo, tá? Essa análise de forma detalhada já foi passada em nosso grupo precificado e pacote de altcoins, tá? Porque Bitcoin, deixar bem claro aqui, que o Bitcoin, a análise do Bitcoin eu passo em todos os grupos. Porém, nós temos outros trabalhos que serão feitos. Esses trabalhos eles são passados para o pessoal que fecha consultoria e o pessoal de grupo precificado. Quando der o time desse trabalho aí, que são altcoins, shitcoins, tá? Para médio, curto, médio, longo prazo, hold, elas serão passadas, tá? Então, às vezes eu falo de algo aqui, o pessoal me procura, professor, em determinado grupo eu não recebi isso. É de acordo ao serviço que nós oferecemos. Por enquanto, só estamos trabalhando com altcoins e análise do Bitcoin. Futuramente, vou passar para vocês shitcoins, altcoins, Bitcoin, bolsa, nós já estamos passando, e as análises que o pessoal tanto procura, que seria aqueles ativos abaixo de $1, abaixo de R$1, que poderiam buscar proporções aí, né, de 40.000%, como aconteceu com a XRP, a Ripple, tá? Então as pessoas buscam muito, mas eu ainda não vejo esse time de altcoins. Quando o time chegar, certamente eu irei passar todas para vocês, tá? Eu não trabalho com aquela análise fundamentalista de projeto, de grupo, eu trabalho com formação gráfica. O ativo ele pode ser o que for, Baby Doge, Dogecoin, Shiba Inu, mostrou padrão gráfico, tem alta para buscar, eu sinalizo para vocês, tá? E a questão de subir, bater o alvo, ficar comprado, isso aí fica a critério de vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui no tempo de 4 horas. Só reforçando isso aí, porque as pessoas confundem. Quando eu comento no vídeo, professor, não recebi ainda as altcoins que seriam para longo prazo, para hold. Não fiz análise ainda, porque eu acredito que não é o tempo. Ainda não chegou o time das altcoins, tá? Quer dizer, de algumas, né, como querem ir para hold. Observem que aqui nós temos uma bandeira macro, tá? Por que macro? Porque lá nós estávamos trabalhando em um suporte e resistência, e aqui nós estamos pegando desde o início do movimento até o topo desse movimento. Então ele foi a 31.835, saiu de 24.782 e está fazendo uma bandeira, ou seja, está dentro de uma bandeira trabalhando. Observem que a resistência aqui, ó, raio horizontal 30,
414, 410. Ele andou de lado aqui, ó, é 4 horas, tá? Se vocês contarem aqui, contabilizarem aqui, algumas horas aí, quem sabe dias, ele está andando de lado. Ele está andando de lado no 4 horas, no diário. Se você colocar no semanal, tem uma bandeira lá. Então isso aqui é preço, o mercado, o preço ele está consolidado. O que poderia acontecer? Romper 30, 414, 30, 410. Por que eu estou dando dois preços? Você nunca consegue colocar esse raio horizontal no mesmo lugar. Então assim, 30, 414. Resistência 31.835. Rompendo aqui, tranquilo para buscar 4.64. A teoria diz que nós precisamos arriscar 1 para buscar 3. Aqui nós já temos 4.64. Para quem trabalha no mercado spot, compra normal, comprou, subiu, ganhou 4. Mas quem trabalha no mercado alavancado, 4.64, eu trabalho com isso aqui alavancado a 17 vezes, tá? Mostrei para vocês o resultado lá no grupo Free, onde eu entrei nesse movimento de Bitcoin e consegui fazer aqui quase 30%, né? Se aproximou lá de alguma coisa de 30%. Então assim, enquanto vocês fazem 4.64, nós dobramos isso aqui para 17, 20 vezes e o lucro é bem maior. Porém, eu recomendo que quem se interessa nesse tipo de mercado futuro, precisa estudar análise técnica, padrões gráficos para operar de forma correta. Exemplo, Cláudio, eu irei shortar aqui e esperar cair. Essa EMA de 200 é uma média considerável. Se você shorta aqui, a margem é muito curta, alavancado para testar 200. E o que poderia acontecer, tá? Vou dar o feedback aqui para os operadores. Falei que seria um vídeo curto. Ele está em uma bandeira, tá? Rompendo aqui 30, 414, buscar 4.64. Mas vamos lá que perdeu o suporte, 31.110 aqui, tá? Então perdeu o suporte. Qual seria o próximo alvo? EMA de 200. Nesse nível aqui de 29.728. Então a margem é muito curta para alavancagem, porque dependendo do horário, todos sabem que essa margem, essa porcentagem ela oscila. A taxa que seria cobrada nesse nível aqui, ó, não seria viável para você dependendo do capital que você colocar. Agora, caso ele venha fazer isso aqui, ó, porque pode acontecer, ou já está acontecendo, que ele, olha só, ele sai desse nível de 29.728, bate uma resistência em 31.835 e desce de uma vez. Ou seja, eu sempre falo aqui, irei reforçar, que o Bitcoin ele faz um movimento de alta, a força compradora não entrou, ele volta para a estaca zero. Voltou, olha onde ele está. Sabe? Ele não sustenta lá em cima se a força compradora, se nesse ponto o dinheiro novo não entrar para romper a bandeira, ele volta para o fundo. Aqui, quando ele bateu esse nível, eu calibrei stop, já liquidei a operação e o lucro está em carteira. Ele já está me dando uma nova oportunidade de long, alavancado, ou de short. Como seria o short? Perdeu a bandeira, perdeu o suporte. Aqui seria um mastro para baixo, tá? Nesse caso ele já teria revertido a tendência e uma bandeira aqui no nível de 200, da EMA de 200. Essa bandeira, ele poderia, tá? Porque é uma probabilidade alta, caso ele venha perder o suporte, de voltar aqui da 200 para retestar o nível de 31.835. Vamos lá, deu tudo errado, perdeu, buscou aqui, perdeu mais uma bandeira na 200. O nível dele dentro das normalidades seria o nível de 27.471 de correção. Então, perdendo a 200, ou seja, 9,21, cruzando a 200, aqui seria o melhor ponto para shortar, perdendo a 200, tá? A margem é maior e já estaria confirmando um padrão de baixa, que seria 9,21, cruzando a 200 para baixo. Como não é o caso, eu só estou sinalizando e mostrando para vocês como que reverte a tendência. Ele faz esse mastro para baixo, bandeira. Se a força compradora atuar bem aqui, ele rompe 30.414 e volta a retestar o topo, que daria 4.64. Caso isso não aconteça e ele venha perder aqui, ó, 30.110, vem testar 200, perdendo a correção saudável desse movimento, ó, saindo de 24.782 até 31.835, a correção saudável dele
seria esse aqui, buscar esse movimento, tá? Resistência, corrigir até 61,8 de fibra, 50%, e projetar mais uma vez para buscar níveis mais altos, ou seja, romper a bandeira lá no topo. Caso ele não corrija até 50% 61,8, show de bola, ele poderia reverter aqui da 200, tá? E fazer esse movimento para cima para retestar 4,64 de lucro, ou seja, retestar 31.835. Então esse padrão, ele ainda é um padrão saudável, porque ele não chegou em 61,8, 50%. Ele trabalhou com essa correção dentro da bandeira, tá? Voltou aqui, ó, buscou a resistência da bandeira e agora está buscando o nível inferior, que seria o fundo da bandeira aqui. Provavelmente, se a força compradora ainda estiver atuando, ele com certeza, estou dando certeza que o próximo movimento dele seria esse aqui, retestar a resistência. Poderia ficar vários dias fazendo isso. Resistência, suporte, resistência, suporte. Observação. Toda vez que o preço se aproxima de uma resistência ou um suporte considerável, existe uma probabilidade alta de rompimento. Então, nesse caso, ele está se aproximando do suporte. O que é que o preço está fazendo? Ele está testando esse suporte por várias horas, que são gráficos aqui, ó, são candles de 4 horas. Por várias horas ele está, vamos colocar assim, metralhando esse suporte. Se ele for um bom suporte, certamente não rompe para baixo e a força compradora entra jogando na resistência de 31.835, tá? Mas só entrem quando isso aqui se resolver, ou seja, é um mercado andando de lado, ele está congestionado ou indeciso. Como nós não somos, como nós não ditamos tendências, eu falo por mim, não sei o capital de vocês. Se eu colocar o meu capital, não consigo jogar ele a 31.835, nem consigo jogar a 27.471 se eu vender. Então eu preciso que o mercado me mostre a tendência clara, que seria perdendo suporte de 30 a 110 para que eu venha shortar, ou rompendo a resistência aqui, ó, o raio horizontal de 30.414 para que eu possa comprar enquanto estiver andando dentro desse canal micro aqui, ó, de lado, cruzo as mãos e sento em cima. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de todos, tá? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, venha fazer parte do nosso grupo free, o link está aí na descrição do vídeo. E altcoins nós analisamos aí nos nossos grupos precificados, tá? Eu acredito que o momento do Bitcoin é um momento positivo, enquanto ele não perder essa 200 para dar início ao cruzamento da morte, né? O cruz morta lá no diário, tá tudo tranquilo. Eu acredito que temos muito a ganharmos aí nesse mercado, tá bom? E mesmo assim, se ele cruzar para baixo, nós já operamos mercado futuros, nós operamos Bitcoin para baixo, também temos resultado. Eu falo para cima porque a grande maioria dos iniciantes, eles só operam o mercado de long, ou seja, quando o Bitcoin está para cima. E nós aqui já aprendemos a operar para baixo, para cima, para o lado, no curto, no médio e longo prazo, tá? Se você que não sabe ainda, tem interesse em aprender, procura aí no privado que eu explico para você como é que funciona, tá bom? Vamos que vamos aí, vamos aguardar a próxima análise do Bitcoin.